Minha música pede elementos certos. Ritmo, batida e inspiração. Investir também é assim. Mixar inteligência, dados e tecnologia é a nova trilha para fazer dos meus investimentos o meu próximo hit. Existe um lugar para você não investir sozinho. Esse lugar é o TC. Mude o patamar da sua vida financeira. Não invista sozinho. Baixe o app do TC. Em janeiro, eu participei de um reality que mudou a minha vida. Hoje eu vejo que o mercado financeiro pode mudar o meu futuro. Eu sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. E a Bolsa de Valores mudou a minha vida. Oi, acabei de encontrar o Guilherme aqui na TC e ter uma aula super sobre investimentos, que você também pode acompanhar essas aulas pelo Hub da Conecta. E quer saber mais como? Basta baixar o aplicativo clicando no link aqui abaixo. Valeu! Alô, pessoal! Muito boa noite! Feliz ano de 2022! Ele começou, pessoal! Meu nome é Guilherme Cunha e me encontro até emocionado aqui com vocês nesse primeiro domingão do Guilhermão no ano de 2022. Eu espero sinceramente que todos aqui tenham tido uma passagem incrível de 2021 para o ano de 2022, e o ano de 2022 ele será tão extraordinário quanto. Temos aí eleições 2022, resultado do quarto trimestre de 2021, que é agora, né, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, tem bastante coisa aí, e o Atom, oh, pelo amor de Deus, me perdoe, aqui o TC Hub Conecta começa oficialmente as suas atividades mais fortes nesse começo. Peço desculpas aí, eu estava no acompanhamento anterior e me cafundi. Simbora, olha, de novo, tô até emocionado e vamos agora trazer o planejamento para essa semana. Sineta para tirar o gelo aí dessa movimentação. Então, para quem nos acompanha há um determinado período, o TC Hub Conecta trouxe aí um acompanhamento diário que foi incrível. Começou no mês de dezembro, né? Todo esse fluxo de conteúdo e a gente arrebentou a boca do balão, principalmente num mercado que é muito difícil, num mercado que machuca muita gente, que é o mercado de day trade em futuros. Então agora eu vou trazer quais são as expectativas da semana para o mercado de futuros e também a gente começa a falar um pouco mais das ações. Também cabe mais uma informação aí adicional. Hoje é aniversário de Rafael Ferri, Café com Ferri. Meus parabéns, diretor, mestre dos mestres das opções. Sucesso, muita saúde no seu ano de 2022. Então aqui o nosso relatório Day Trader, um dos relatórios mais relevantes dentro do TC Hub Conecta. Você que já é assinante, o relatório já encontra-se disponível na aba Relatórios e aqui a gente vai adotar eles como uma movimentação natural para o nosso planejamento da semana. Os pontos são produzidos por Bruno Mazzoni, analista técnico, e não recomendo operações de compra e venda de valores imobiliários. É o principal norte para você, trader, você especulador, trazer as suas operações dentro do fluxo mais racional possível. E a partir de amanhã, toda segunda, quarta e sexta, Bruno Mazzoni está comigo. E terça e quinta, Diesley está comigo. Então, todo dia de manhã tem um morning call junto com o analista, trazendo os principais movimentos para vocês se organizarem. O índice, pessoal, mini índice, simbora que ele é um dos protagonistas para essa semana. Então, aí o mini índice, ele pregou a peça, não o mini índice, né, mas a Bolsa Brasileira pregou a peça aí dentro do fluxo
mais vendedor, não adiantou o rush natalino, inclusive ele não veio esse ano, Papai Noel deixou a Bolsa Brasileira de lado, e o mini índice negativou no ano de 2021, um pouco mais de 11% de queda, o que não acontecia desde 2015, quando iniciou a minha glória na Bolsa de Valores. Então o paizão está desde 2013 na Bolsa, mas eu comecei a ganhar dinheiro de verdade em 2015, final de 2015, começo do ano de 2016, aonde a Bolsa começou o seu ciclo de alta. 2019 a gente pediu para a galera sair fora. 2020 veio uma pandemia que foi produtiva para a gente, que estávamos boa parte líquidas e fomos fazendo os giros. 2021 foi terrível, a minha carteira fechou negativo mais de 20%. Foi um ano muito triste, eu mantenho algumas posições ainda, né? Estou fazendo o meu rebalanceamento, mas foi um ano que não teve jeito. Fomos pegos de surpresa nesse segundo semestre com um pack de precatórios, crise hídrica, governo, foi tudo muito desgastante, um aumento muito agressivo de taxa de juros, o que fazia anos também que a gente não via esse tipo de movimento, que foi que machucou o macro, né, o cenário mais macro. Então o ano de 2021 pregou uma peça, fechou negativo e isso não acontecia desde 2015. Mas presta muita atenção, mais cineta. Que bom que você está aqui conosco. Como a gente sempre fala no educacional, a Bolsa de Valores ela é feita de ciclos. Então o ciclo do caos foi em 2020, ele meio que se recuperou no próprio 2020, 2021 é uma queda. 2022 tende os primeiros acontecimentos serem bem bacanas, serem mais produtivos, serem mais eufóricos. E a prévia dos resultados eleitorais trazem aí o norte realmente para a Bolsa Brasileira no ano de 2022. Se as prévias começarem a ser para candidatos do mercado financeiro, ano de 2022, a gente pode esperar uma alta de 11,8%, que é a defasagem do ano seguinte, mais um adicional relevante, porque as companhias também vão aumentar os pagamentos de dividendos durante o período. Tá? Então prestem muita atenção para que vocês consigam fazer giros de formato inteligente. Então essas carteiras de swing trade rápidas, elas também favorecem vocês porque vocês não estejam muito tempo exposto dentro do mercado e em meio a essas indecisões que ainda acontecem. Então é um ano de otimismo, é um ano que a gente acredita numa recuperação na Bolsa, não econômica como um todo, né, mas a Bolsa de Valores, alguns setores que estão defasados terem os seus movimentos de glória, terem seus movimentos de alta, e dessa forma você precisa fazer giro, porque senão você compra uma ação, fica muito tempo exposto, ela fica em alta, depois ela pode cair drasticamente e você não colocou dinheiro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso, e que assim seja nas suas operações. E começa a anular, aí começa o índice futuro oficialmente, começa a anular as chamadas de compradores de curto prazo, pessoal, e dificultar um movimento de alta mais claro. Ele obteve um fechamento semanal semana passada, ano passado, abaixo dos 107 mil pontos. Tá? Então, dentro do cenário gráfico aí, pelo menos nesse curtíssimo espaço de tempo, não tem uma alta consolidada. A gente viu em alguns momentos antes de dezembro, o índice subia e caía, dava o começo em alta, depois caía, e pode ser muito provavelmente que isso aconteça a partir de amanhã novamente. Então não percam o Morning Call segunda e quarta, que a gente trata muito mais o mercado de futuros do que qualquer outro ativo, qualquer outra coisa, para que você tenha um direcionamento mais inteligente para o índice futuro. Agora, caso ele venha trabalhar acima dos 108, logo nessas primeiras semanas de 2022, os únicos pontos de alerta ficam lá para o 109, que começa uma região de venda, e um ponto-chave que é o 109,860. Esse é o ponto que tende a travar qualquer tipo de alegria nesse começo do ano, mas caso venha superar ele, é direto para o 111,250, que era o fluxo aí previsto do rush natalino para os nossos analistas e continua até o final de janeiro. Então aí o nosso querido Bruno Mazzoni comentou que pode ocorrer mais um fluxo comprador no mês de janeiro. No cenário pessimista, caso ele venha a perder o 104,040, ele pode chamar vendedores até 97.500 pontos. Então essas duas primeiras semanas do mês de janeiro são muito relevantes, são muito importantes para um cenário
do índice futuro, que obviamente vai impactar Ibovespa e as suas ações. Presta muita atenção numa dúvida que muita gente tem. A liquidez, né? A gente ficou falando muito isso no final do ano. Existiu-se muitas rasgadas dentro do gráfico pelo lance da liquidez, e o retorno dos players chama uma atenção redobrada para rasgadas, tá? Deixando os primeiros pregões do ano bem voláteis. Então, muita atenção. Então, a partir de amanhã já volta uma liquidez aos poucos. Depois do dia 10, o cenário já é normal, né? Nada aconteceu, acabou o fim de ano, acabou esse começo do ano, mas os primeiros pregões do índice futuro, eles são totalmente irracionais, tá, gente? Então a gente fala para que vocês estejam estabelecidos dentro dos pontos fortes. Então segue aí todos os pontos atualizados para que vocês possam anotar, atualizar dentro do... Hoje eu tô demais. Dentro do gráfico de vocês. E dessa forma a gente recomenda os pontos fortes. Qualquer alteração que venha a obter no meio do caminho, principalmente o gap de abertura amanhã, por isso que o nosso Morning Call começa às 9h15, são esses pontos fortes, tá? Então, se tiver uma abertura acima dos 106,760, ele é um ponto bipolar. Abriu e fechou acima, ele torna-se uma resistência ou um suporte. Depende muito de onde vai ser o fechamento. Então, o Morning Call de amanhã é um dos mais importantes do índice, para que você saiba uma expectativa para onde vai. As regiões de vendas, as regiões, né, de venda e de compra e dos suportes permanecem intactos, e foi muito assertivo os patamares de preço. Então, 109 a 111,095 são as regiões de venda. O principal ponto de suporte é o 104,040. E a região de compra ficou em 102 ao 99,950. Tá? Então, essas aqui são as regiões onde a gente mantém posições mais extensas. Agora, olha aqui o gráfico do analista, o quão relevante é os pontos. Então, aqui é a região de venda, ó, e aquele ponto mais importante que a gente falou. Então, toda vez que bateu aqui na região de venda, ele segurou muito forte o otimismo e entregou o cenário mais para baixo. E aqui os pontos fortes estão aqui, ó, nessa região de rasgada. Então esses pontos, se furar, nada segura a queda, ele vai direto para esses pontos, e esses pontos são muito fortes. São pontos para trabalhar bem legal na compra. Já para cima, esses pontos tracejados, o mercado estava sem liquidez, então a sua relevância são bem menores. E aqui nesse patamar de preço, a venda começa a ser mais inteligente oficialmente. Beleza, pessoal? Então esse é um cenário de índice. No curtíssimo espaço de tempo, não chama comprador dentro do gráfico. O que pode acontecer amanhã, a gente tem um gap totalmente adverso e dessa forma ter um fechamento acima dos pontos que a gente precisa, que é esse patamar de preço. Fechando aqui acima desse patamar de preço, a gente pode acreditar numa semana mais altista para o índice. Enquanto isso não acontecer, é importante você respeitar, além das regiões, os pontos fortes, para que você consiga prosperar muito bem. Finalizando o índice, nós iremos para o dólar. Deixa eu ver se eu até consigo subir um pouco mais aqui. Deu certo. Então, o dólar teve uma rolagem no último pregão. Então, a gente saiu do WDOF 22 para o WDOG 22. Por isso também da forte volatilidade e distorção no começo do dia. Trouxe uma queda bem acentuada. Deixa eu até puxar aqui no Profit. Não consigo por causa de uma outra movimentação que eu vou mostrar para vocês, mas teve uma queda bem acentuada, foi superior a 2%. Está aqui, ó, 2,29 e fechou em 5.611. Então teve bastante gente que fez bastante caca tentando comprar dólar e não entendeu que além da rolagem estava rolando a Petax e os institucionais liquidando seus contratos. Então muita atenção na resenha do dólar, porque ele pode ser bem inteligente nessa semana. O mini dólar inicia o ano de 2022 com uma tendência de queda para a primeira semana do ano, encerrando suas atividades em 2021 abaixo dos 5.700. Então, pessoal, o que o analista está falando aqui? O índice ter fechado abaixo dos 107 chama mais vendedor, e o dólar fechando abaixo dos 5.700 também chama mais vendedor. Banco Central do Brasil e institucionais forçam uma queda no ativo com a baixa liquidez. Então, na verdade,
teve 137 bi, teve 37 bi a mais do que o que estava rolando todos os dias no dólar, mas isso é nada. Então essa queda ela não é saudável também. O mercado pode ter uma alta no dólar para depois chamar novas intervenções, novos grandes players para novas quedas. A observação principal fica caso o ativo obtenha um êxito ao romper uma forte resistência lá em 5.696,5, tá? Então, se o dólar subir aí 95 pontos, que é natural, né? Acontece de um formato rápido, aí se romper esse ponto, ele pode chamar comprador até uma região de venda que a gente está cansado de ganhar dinheiro, que é o 5.732,5 até os 5.770, tá? Então, dentro desse fluxo, dentro dessa região de preço, a gente favorece muito a venda, então todos os indicadores de venda a gente estabelece uma conexão e começa a realizar novamente, inclusive chamando o Banco Central do Brasil. Na outra ponta, se perdeu o 5.551, vai buscar regiões de compra lá no patamar de 5.400, que é o que eu humildemente acredito, tá, pessoal? Para mim, o dólar ainda permanece muito caro, o viés é baixista no gráfico e eu acredito fortemente que os próximos pregões de janeiro comecem a trazer um dólar num cenário mais baixista. Independente de qualquer coisa, a política monetária tem um juros alto, tudo trazendo aí um dólar mais para baixo, as incertezas e falta de liquidez carregou ele um cenário de novo para cima, mas nesse começo de ano, até com que as eleições comecem a bagunçar tudo de novo, o dólar é também para estar indo mais para baixo. A gente até comenta aqui de um jeito muito forte, ó, apenas para essa primeira semana, onde iniciaremos o retorno dos players e melhorando a liquidez, orientamos uma atuação nos pontos fortes, evitando rasgada. Então aqui o analista traz os pontos, 5.638,5, depende muito de onde o mercado vai abrir e fechar na segunda, então ele pode ser um suporte ou uma resistência. Ele é um ponto que vai ser protagonista na hora de termos uma atenção. E, dessa forma, esses são os pontos que iremos naturalmente conversar dentro do Morning Call e trazer uma expectativa para vocês. Região de compra e região de venda também permanecem intactas. Na verdade, mudou um pouquinho aqui no início da região de venda, porque já tocou algumas vezes os pontos. Ela começou em 5.700 e foi subindo. Está em 5.736,5 a 5.792,5. Então, todo esse período, a gente pode adotar movimentações de baixa. E região de compra está em 5.400 a 5.340. Então, se o dólar tiver essa queda mais brusca, a gente só consegue imaginar compras com expectativas de altas maiores nesses patamares de preço. Então, aqui também está o gráfico do nosso analista. Então, para vocês entenderem, para quem está em celular aí, ó, acho que deu uma melhorada forte. O 5.551 é o ponto mais relevante de suporte. Então, teve uma queda bem forte aqui, ó, como vocês podem ver. Esses pontos tracejados, a gente adquiriu eles com um mercado de baixa liquidez, então por isso que eles são pontos fracos, eles são mais um norte. Mas aqui, ó, o 5.551, se a gente voltar, foi uma das melhores operações de dezembro, esse patamar de preço, 5.551. Aonde nós tivemos uma queda mais acentuada aqui e depois ele começou uma recuperação e a gente surfou uma onda na compra e depois na queda. Então, o 5.551 deixa bem confortável qualquer fluxo. Ah, Gui, se romper uma rasgada para baixo, aí a gente pede gentilmente que vocês acompanhem os próximos Morning Calls dentro aqui do aplicativo do TC, que o Bruno vai atualizando vocês dos pontos. Para cima, ó, esse patamar de preço torna-se o mais importante, o mais inteligente para o cenário de venda, que é o que eu não acredito, tá, pessoal? Eu acredito que vai ficar muito doido aqui nesse patamar de preço, mas vai buscar principalmente o 5.551, tá? Então esse é o desenho mais esperado para o dólar, que temos um calendário econômico. Eu preciso aprender a mexer nesse negócio aqui. Temos um calendário econômico para essa semana.
agitado devido ao payroll na sexta. Então amanhã o Boletim Focus, se você também não sabe, tem o Boletim Focus e aqui tem o Boletim dos Contribuidores do TC, onde eu tenho uma honra de participar. Então a gente faz alguns comparativos com a expectativa do relatório Focus juntamente com o nosso. Vou compartilhar com vocês dentro do canal do Hub Connect. Então amanhã a gente amanhece com as expectativas do Boletim Focus. A gente não tem nenhuma expectativa de mudança, né, da política monetária, expectativa de juros, inflação, dólar, nada disso. A gente acredita que esse primeiro Boletim Focus tende a vir mais ok, só confirmando o aumento de taxa de juros e alguma movimentação diferente dentro da inflação. Cabe ficar de olho, mas a gente vai comentar lá no Hub também. Amanhã tem reunião, terça tem reunião de OPEP. Na quarta, aí sim os PMIs são mais fortes, e a ata de reunião do FONC, aí, putz, super quarta, 16 horas. É muito importante que a gente acompanhe a ata do FONC para entender um pouco mais sobre a movimentação de política monetária lá no United States of America. Chique! Trader bilíngue aqui no Domingão do Guilhermão. Na quinta-feira, tem uma primeira prévia de payroll, às 10 horas e 30 minutos. E aí, na sexta, sim, toda a atenção fica às 10 horas e 30 minutos, aonde sai o payroll. Quem me acompanha também há mais tempo sabe que o pai adora operar payroll. E sexta-feira é dia de a gente também estar produzindo e acompanhando esse movimento do payroll, tá, pessoal? Então, aí para o mercado de futuros, os dois ativos, até pelo menos fechamento de segunda, possuem uma tendência de queda. Todos os pontos estão aí, e eu acho que amanhã, depois das 9h15, assistir o Morning Call acaba sendo uma das situações mais inteligentes de todas. Eu vou trazer aqui um compartilhamento de tela rápido. Ó, pessoal, aqui eu estou pegando os 4 ativos, WNG, WINZ, WDOF, WDOG, só para que a gente entenda o quão importante foi seguir esses pontos, tá? Então aqui é o movimento onde eu vou seguindo a movimentação dos analistas, lembrando que não é recomendação de compra e venda ao valores imobiliários. Esse relatório de performance basicamente é para trazer para vocês o quão inteligente é não ficar fazendo 70 operações no meio do caminho. Então as operações vencedoras corresponderam a 93%, perdedoras 0,76% e zeradas, que são uma operação que a gente faz parcial e tenta estender, corresponderam a 5%. Então ó, teve apenas uma operação que acabou rasgando fora dos pontos. Foram 132 operações realizadas durante o ano de dezembro de 2022. Rapidinho aqui, só para mostrar para vocês a assertividade do mercado de futuros quando você junta um educacional, né, e os pontos aí dos analistas. Então, de novo, não indica movimentação nenhuma de compra e venda, mas são os pontos traçados pelos analistas, gerando uma expectativa de comportamento do mercado. Cada um puxa o seu próprio gatilho, né? Cada um toma a sua própria decisão, mas é muito assertivo, principalmente com um mercado extremamente volátil, você ter um norte da onde vai estar tendo as principais movimentações. E é o que a gente fez aí dentro do Hub Conecta, que está de parabéns nesse primeiro fechamento do mês. Tivemos também rebalanceamento, tivemos todos esses fluxos que geraram uma baita de uma grana. Então vamos prestar bastante atenção nos próximos eventos aí do TC Hub Conecta, que vai ajudar certamente vocês nessa retomada na bolsa. Deu mais de 20 mil reais dentro do mercado de futuros. Mês de janeiro, pessoal, essa primeira semana, né, trazendo um pouco a minha visão de mercado no modelo geral e falando um pouco mais de ações. Janeirão, no mercado de futuros, essa primeira semana bastante volátil, mas o payroll na sexta-feira e o fechamento de sexta é muito importante para que a gente tenha um viés, né, para onde a gente vai ter aí o mês de janeiro. Eu acredito muito forte numa alta do índice fechando, né, o mês de janeiro positivo, e o dólar mais baixista fechando negativo. As distorções do mercado precisam começar a ser corrigidas antes dessas prévias eleitorais. Então, essa primeira semana ainda tomar bastante cuidado e seguir as orientações aí de todo o time da Conecta. E no mercado de ações a gente viu
um rebalanceamento muito forte no último pregão do ano. Vimos aí Magalu e Via subindo mais de 10% na semana, porém o cenário, né, o macroeconômico não favorece muito o setor. Então o Bruno já reproduziu aí centenas de vídeos durante o ano e pelo menos uns 10 no mês de dezembro falando de Magazine e Via para ajudar vocês nessa expectativa do setor. Falando em setores, deixei aí público junto com todo o meu time, né? Bancos, elétricas e minério para o mês de janeiro. É uma expectativa de alta muito forte. O aumento de taxa de juros e a ata do Copom deixando em aberto mais um aumento de taxa favorece esses setores e judia ainda mais de alguns que tiveram forte queda nos últimos meses. E o principal comportamento é operações rápidas, tá? Então a gente não tem expectativa de até meados aí de junho, julho, onde as eleições vão estar pegando mais, ter posições muito longas. Então, por isso que é muito importante estarmos próximos dentro dessas movimentações previstas de bolsa, porque o giro tende a ser mais rápido, tá? Então não pegue amor pela sua ação, que não faz tanto sentido. Espere um resultado do quarto tri de 2021, para que você tenha mais informações para poder consolidar as suas tomadas de decisões. E obviamente aí sim, conte com as pessoas corretas dentro do Hub. Tem analista, tem agente autônomo, tem consultor, tem tudo aí para te poder assessorar nesse meio do caminho na Bolsa de Valores. Então, bolsa para cima, dólar para baixo no mês. Primeira semana muito movimentada, retorno dos players, tomem cuidado. A galera que estava shorteando aí não estava presente nesses últimos pregões e agora vão ter que brigar muito forte com os compradores. E repito, isso favorece essas operações mais rápidas na Bolsa de Valores. Esses três movimentos estão nos olhos das carteiras recomendadas e dos analistas, bancos, elétricas e minério. E isso traz aí uma ideia de como você pode agir de um formato mais inteligente. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí por estarem com a gente em 2021. 2021 a gente trouxe bastante foco no lance educacional da coisa, né, inserir vocês na Bolsa de Valores, e agora em 2022 o foco muito grande é estabelecer informações e ideias para que vocês possam estar desenhando movimentações mais inteligentes num ano eleitoral, num ano de recuperação de bolsa do brasileira, né, depois dessa queda que obteve em 2021, e essas operações chamadas swing trade, operações de poucos dias ou poucas semanas, estarão sendo protagonizadas pelo time do TC Hub Conecta. E eu estarei esperando vocês para que esses resultados que são extraordinários, que cada vez mais vocês acompanham com a gente, seja uma realidade na sua tela também. Então, estou aí agora abrindo um vídeo fechado para o TC Hub Conecta para tirar todas as dúvidas e eu espero vocês a partir de amanhã. Beijo, cineta para vocês. Fui! Valeu, pessoal. Até mais.